Bom dia, mas bom dia mesmo. Começando aí o 81º dia aí da nossa caminhada, que começou lá no dia 21 de janeiro, através do desafio das primeiras horas. E agora estamos aqui no Café com Palavras Remas. Hoje nós vamos falar de um tema que é difícil, no sentido de usar o que nós temos feito, mas principalmente o que podemos fazer. Então, É um tempo, não, é um tema muito importante, porque hoje a palavra nos lembra que em tempos difíceis, Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa segurança e o nosso socorro. Deixa eu colocar aqui. Estou vendo até se está funcionando. Porque quando nós olhamos o que nós temos feito nesses 81 dias, começou lá no dia 21 de janeiro e se estende até agora, temos algumas áreas da nossa vida que, consequentemente, se ajustaram, áreas, né, se ajustaram. Tem algumas áreas ainda que nós estamos trabalhando, mas o tema é reforma e consequências, o peso de fidelidade. A fidelidade, pessoal, traz fruto. E eu tenho certeza que essa fidelidade que nós estamos tendo aí em 81 dias está trazendo fruto para nós. Claro que cada um de nós tem uma forma de observar, de enxergar e, consequentemente, de falar aquilo que mudou ou está mudando em 81 dias. Mas, por outro lado, se a fidelidade traz fruto, a desobediência também traz consequências. E o texto de hoje vai mostrar reforma, alerta, perda e esperança. E nos lembra que Deus se agrada de um coração fiel, sincero e constante. E que bom que estamos aí nessa constância, em 81 dias. Sabemos que houveram momentos de oscilações, momentos que sentimos desanimados, momentos que sonolentos, cansados, mas estamos aqui. Esse, para mim, é o principal fator que nós podemos agradecer ao Pai por estarmos aqui todos os dias, a partir das 5 horas e 21 minutos, buscando a palavra dele, buscando a direção dele. Então, antes de entrarmos na leitura efetiva do nosso texto de hoje, vamos orar e pedir a Deus que nos dê um coração sensível para obedecer e permanecer firmes no caminho dele, o caminho que ele tem preparado para nós todos os dias. E que é importante lembrar que as nossas escolhas têm peso e a fidelidade traz fruto. Por isso, Pai, mais uma vez agradeço o agradeço o despertar. Obrigado por o Senhor nos dar a oportunidade de diariamente buscar a tua direção, buscar a tua palavra. Que possamos ser fiel, Pai, no cumprimento da nossa parte, buscando todos os dias da nossa vida a tua direção. Obrigado por esse tempo de qualidade, obrigado pela possibilidade diária que você nos dá de nos reunirmos aqui, reunirmos como irmãos em Cristo, buscando só um único propósito, Pai, conhecer a tua palavra e aplicar ela. Que nesse momento que estamos buscando, sim, Pai, ajuste na nossa vida tudo aquilo que for necessário fazer, Pai, que o Senhor nos dê essa direção, nos dê sabedoria e principalmente nos dê confiança para seguirmos em frente. Porque oscilações, cansaço, desânimo, isso acontece de qualquer processo. E é importante sabermos que isso é um processo. E um processo, sim, existem esses momentos que é um momento de ajustes. E que o Senhor, no dia de hoje, nos ajuste para aquilo que é bom, para aquilo que é a tua direção, que é o teu propósito. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Inclusive, eu não sei como está a minha voz, mas a minha esposa falou que eu estou com uma voz de locutor. Falou, Sandro, não é a sua voz. Eu acho que eu estou com a minha voz aí um pouco mais grave aí nos últimos dias, mas vamos lá, faz parte também do ajuste. Então, hoje, como eu comentei com vocês,
O tema vai ser reforma e consequências, o peso da fidelidade. Já que passamos pela nossa oração, o que eu poderia falar desse tema? Fazer um pequeno resumo. O texto de hoje vai nos mostrar que a fidelidade traz direção e a desobediência traz consequências. E Deus continua restaurando quem se volta para Ele. É importante enfatizar isso. A desobediência traz consequências, mas o Pai continua restaurando quem se volta para Ele. Vamos agora para a leitura do primeiro bloco que nos mostra, sim, que em alguns momentos da nossa vida é importante verificar o impacto da nossa fidelidade, porque isso nos dá força de seguirmos em frente. Então vamos lá, fazendo a leitura do primeiro bloco. Nos capítulos 23 a 25 de segundo livro de Reis, vemos o impacto da fidelidade e da desobediência de líderes sobre uma nação inteira. O rei Josias promove reformas profundas em Judá, destruindo ídolos, restaurando o templo e incentivando a adoração verdadeira. Sua fidelidade mostra que a restauração começa com decisões individuais, mas reveladora em toda a comunidade. Mas reverbera por toda a comunidade. Existem alguns momentos que, por isso que é necessário fazer essa reflexão, que nós podemos impactar outras vidas, principalmente aquelas vidas que estão ao nosso redor. E o que esse trecho nos ensina? Aqui, a palavra mostra que a restauração começa quando a pessoa para de tratar Deus de qualquer jeito e passa a obedecer de verdade. Eu já compartilhei com vocês em alguns momentos da minha vida que eu recebia direção, mas não colocava em prática. Fazia do meu jeito, por entender que o meu jeito era o jeito que eu deveria fazer. E isso, é claro, traz uma desobediência em cima de uma direção que o Pai nos está entregando. E quando eu vejo nesse sentido, por isso que eu quis trazer para vocês dessa forma, é tratar a direção de Deus, a direção de qualquer jeito. E o importante é que, nesse momento, a restauração fala em passar a obedecer de verdade. No caso de Josias, o rei Josias não ficou só no discurso. Ele tomou decisões, sim, corrigiu práticas erradas e buscou colocar o povo novamente no caminho certo. Isso nos ensina que a fidelidade não é só sentimento. Fidelidade também aparece nas escolhas, nas atitudes e na forma como a pessoa responde ao que Deus mostra. Por isso que quando recebemos a direção do Pai, mesmo que estamos em momentos difíceis, é importante refletir, porque a fidelidade aparece exatamente nesse momento, quando nós respondemos ao que Deus nos mostra. Uma ponte para o confronto, ou para o nosso quadro, que nós chamamos, temos esse nome de confronto, porque muitas vezes queremos mudanças, mas sem mexer no que precisa ser corrigido. E o que isso pode trazer? Trazer uma atitude, na minha visão, uma atitude errada. Querer melhorar sem fazer os ajustes que Deus já está mostrando. Eu tenho compartilhado, até na empresa, que algumas mudanças são necessárias fazer dentro do processo. Só que essas mudanças não vão acontecer por si só, sozinha. Que nós, que somos os executores, temos que também mudar em algumas ações. Se eu chego na empresa e, por exemplo, eu chego por volta de 8h10, o meu horário é às 8 horas. Então, alguns ajustes, por menor que seja, existe um compromisso, e esse compromisso ele tem que ser desde do horário marcado, ou do compromisso assumido, mas também daquilo que é necessário fazer, ou os ajustes que precisam ser feitos. Então, é isso que Deus está nos mostrando. Porque uma atitude certa é ter coragem para corrigir o que está errado e voltar para o caminho certo.
é que algumas vezes ao longo da nossa vida a gente pensa que, mas isso não é nada. É claro que eu já citei para vocês e vou repetir. Nós temos que ter uma sabedoria para ter um controle leve. Aquele controle leve é você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Quando você sabe essas duas coisas, e nós sabemos essas duas coisas, e fazemos exatamente aquilo que é necessário fazer, isso deixa a coisa mais leve. Porque, pessoal, qualquer ajuste é importante também fazer essa citação, fazer esse comentário, porque algumas vezes a gente tende até a esconder aquilo que nós mesmos estamos sentindo. As dores fazem parte de qualquer ajuste, fazem parte de qualquer processo. Como citei em alguns momentos, é como se você fosse para uma academia depois de longa data sem fazer nenhum exercício. As dores vão sim aparecer, nos primeiros dias principalmente. Mas à medida que você seja constante, que você tenha essa transição, que você sabe que é bom para o seu corpo, para o seu físico e para a sua mente, você vai ver como isso vai ficar mais leve. Porque você sabe que é uma atitude certa. Dando um exemplo aqui diário, ou nos dias atuais, nós podemos colocar como alguém que quer paz, quer mudanças, quer crescer com Deus, mas continua alimentando hábitos, escolhas ou posturas que o afastam da vontade do Senhor. As alterações na nossa vida, elas têm que ser feitas de uma forma que nós sabemos que é o melhor para nós. Só que algumas vezes, mesmo a gente sabendo que não está sendo bom para nós, nós permanecemos. Nós temos dificuldade de mudar algo que é bom para nós. Imagina aquilo que é mal. Vou dar um exemplo claro do que aconteceu comigo. Principalmente, é claro que eu tenho buscado trazer para vocês aqui um exemplo da minha vida, e não tem problema nenhum de contar para vocês que a questão financeira abala todos nós quando nós estamos num momento de desorganização. E um fato é simples, mas eu tinha uma dificuldade de fazer, é listar os meus custos, listar as minhas despesas, saber efetivamente quanto eu gasto naquele mês e nos meses seguintes ou nos meses anteriores. Quanto isso foi difícil para mim. E eu acredito que alguns de vocês também têm essa mesma situação. É como se a gente tivesse medo de ver o custo, o gasto. Mas como é que nós vamos fazer uma correção na parte financeira se nós não sabemos quanto nós gastamos? Algumas pessoas até falaram, mas todo mês eu faço, Sandra. Falei, tudo bem, mas o que você faz através dessa lista de despesa? Se você percebe que tem algum gasto que não é necessário, então comece a cortar, comece a ajustar. Isso é um exemplo que eu trouxe que aconteceu comigo. E ainda existem algumas lutas e alguns ajustes que eu preciso fazer. Porque a atitude certa diria o seguinte: Pai, eu não quero só desejar mudança. Eu quero obedecer ao que o Senhor já está me mostrando. Olha só. Deus já me mostrava naquele momento que para que eu pudesse ter uma boa gestão financeira, eu precisava fazer dessa forma e tratar os custos desnecessários da forma correta. Porque, pessoal, é hora da gente perguntar a nós mesmos: estamos só querendo mudanças ou estamos dispostos a corrigir o que precisa ser corrigido? Nós falamos, pedimos que queremos mudanças, mas nós estamos dispostos a corrigir o que precisa ser corrigido? Isso é um momento de reflexão. Porque não vai haver nenhuma mudança na nossa vida se nós não corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido. E nós sabemos o que precisa ser corrigido. Todos nós sabemos aquilo que precisa ser corrigido. Por isso que nós estamos aqui juntos também. Porque coisas semelhantes que acontecem na minha vida, que acontecem comigo, eu tenho certeza que acontecem com vocês também. A mudança é necessária e precisa ser feita. Ela é simples, não como eu falo que toda mudança em qualquer área da sua vida vai ser dolorido. Mas precisamos confiar no Pai, porque é só através dele que nós vamos fazer essa correção. Vamos agora para o bloco 2, ou segundo bloco, a minha esposa tem comentado. Existe nesse bloco, o texto mostra que a fidelidade de Josias traz impacto sobre o povo, mas também revela que o afastamento de Deus ao longo das gerações
trouxe consequências sérias. Vamos lá. O segundo bloco fala o seguinte: Josias encontra a lei no templo e entende que a verdadeira força de Judá depende da obediência à palavra de Deus. Ele lidera com coragem, corrigindo práticas erradas e resgatando o povo da idolatria. Esse ato nos lembra que a liderança espiritual exige discernimento, coragem e compromisso com a verdade. Apesar das reformas de Josias, os capítulos finais mostram que o afastamento de Deus por gerações resulta em consequências inevitáveis. Judá é conquistada, Jerusalém destruída e o povo levado ao exílio. A história evidencia que a fidelidade traz bênçãos duradouras, mas a desobediência gera juízo, uma realidade que Deus sempre deixa clara por meio de profetas e sinais. E o que nesse bloco nós podemos, o que esse trecho nos ensina? Essa é a palavra certa. O que esse trecho pode nos ensinar? Aqui a palavra nos lembra que nossas escolhas não ficam soltas. Elas geram impactos e a fidelidade de Josias foi uma bênção, mas o afastamento acumulado ao longo do tempo também trouxe dor para o povo. O afastamento acumulado de Deus trouxe para o povo dor. Isso nos ensina que pequenas decisões de hoje ajudam a construir o amanhã. Pessoal, ninguém colhe um caminho de um dia para o outro. O que estamos aqui vamos construindo com o que escolhemos repetir. E nós estamos repetindo todos os dias. Estamos aqui no nosso café, com palavra rema, que com certeza está nos edificando, está nos ajudando a mudar coisas internas dentro de nós. Porque muitas vezes nós, externamente, até podemos mostrar pessoas diferentes, mas internamente algumas coisas não mudaram, que precisam ser mudadas. E é isso que nós estamos fazendo todos os dias aqui, buscando essa correção, buscando essa direção e buscando o propósito que Deus tem para cada um de nós. Tem coisa que parece pequena hoje, mas lá na frente mostra o peso que tinha. Importante buscar entender nesse formato. O que isso pode trazer para os nossos pensamentos? Eu vou falar para vocês aqui um pensamento errado. Isso aqui é pequeno, não vai fazer diferença. Quantas pequenas coisas se tornam grandes. É só lembrar a questão lá do grão de mostarda. Se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, o quanto isso pode trazer de impacto para nós. Pessoal, está escrito na Bíblia. Jesus falou isso. Por isso que é importante a gente refletir, sim, qual o nosso pensamento certo. Pequenas decisões também têm peso e constroem caminhos. Nós não devemos nos colocar numa linha que somente grandes mudanças que vão trazer ajuste na nossa vida. Muitas vezes nós esperamos essas grandes mudanças, mas pequenas coisas. E o que nós estamos fazendo aqui é uma pequena, grande coisa. Porque quando eu falo uma pequena, estamos aqui 30 minutos todos os dias falando com a direção que o Pai nos entrega. Compartilhando propósito, compartilhando anseios, vontade, desejos, correções, ajustes, tudo isso. Tudo isso só é possível porque estamos juntos. Vou dar um exemplo aqui que para mim ficou muito claro quando eu falei, eu preciso escrever isso. É como alguém que vai relaxando aos poucos na oração, na obediência, na verdade ou em alguma área da vida, achando que isso não vai afetar nada, mas com o tempo aquilo vai abrindo espaço para enfraquecimento. Nós temos que ter o cuidado exatamente de não abrir espaço para o enfraquecimento. E isso muitas vezes acontece com uma pequena coisa. Mais uma vez, o que nós estamos fazendo aqui, eu não vou chamar de somente compromisso. O que eu vou colocar para vocês é que isso que nós estamos fazendo todos os dias é sim algo de ser grato ao Pai por tudo aquilo que Ele já nos entrega. Quando nós separamos uma parte do nosso dia para conversar com Deus,
para receber instrução, para compartilhar as nossas fraquezas, nossas lutas, nossos desafios. Isso, pessoal, é motivo de força. Agora, por algum motivo, e esse algum motivo muitas vezes é pequenininho, nós vamos deixando um dia, vamos deixando 2, 3, 4, 5, quando a gente vê, a gente se afastou novamente. E o afastamento traz consequências. Todos nós sabemos isso, que nós já passamos isso por nossa vida, e estamos passando. Por isso que nós temos que ser fortes. Porque o pensamento certo diria assim: Senhor, ajuda-me a valorizar as pequenas decisões, porque elas também constroem o meu futuro. Amém. E aqui, indo para o bloco, ou terceiro bloco, é importante trazer isso como um confronto, uma pergunta de confronto. Temos tratado com seriedade as pequenas escolhas do nosso dia a dia? Pequenas coisas, grandes negócios. Porque, pessoal, até esse momento é importante trazer, o texto mostrou possibilidade de reforma e também mostrou as consequências. Agora, no terceiro bloco, ele vai nos levar a uma parte dolorosa, quando a desobediência insistente gera perda. Vamos lá. Leitura do terceiro bloco. Ele começa assim: nessas passagens também aprendemos que a fé e a fidelidade de cada pessoa têm impacto eterno. Pequenas decisões de nossos antepassados refletem em bênçãos e desafios que vivenciamos hoje. Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando suas vidas parecem comuns ou esquecidas. Quando eu olho essa última frase, mesmo quando a nossa vida, vou colocar aqui, parece comuns ou esquecida. Em algum momento da nossa vida a gente tem esse entendimento, esse pensamento. E é importante trazer que o que esse trecho está nos mostrando, o que ele está nos ensinando, é que essa parte é forte porque nos lembra que a desobediência insistente traz consequência. Deus é paciente, Deus avisa, Deus corrige, Deus chama, mas quando a pessoa endurece o coração por muito tempo, a dor chega. Isso não é para nos afastar de Deus, é para nos despertar. Porque a palavra nos alerta para que não tratemos o pecado, a desobediência ou o afastamento como algo sem importância. O deixar de ter esse momento, eu quando eu falo esse momento, não estou dizendo necessariamente que seja de manhã, Deus está em qualquer horário, em qualquer lugar, é só você falar: Pai, quero conversar com o Senhor. Independente de onde você estiver, mas se você reservar alguns minutos do dia que tem 24 horas, Deus vai ficar muito feliz com o filho amado que nós somos. Só que nós temos que entender que é isso. Se o coração, e é isso que eu parei para pensar, se o coração vai se afastando aos poucos, antes de a vida sentir o peso disso por fora. Porque isso nasce internamente e quando você vê, você já se afastou. Aquilo que para você é importante, não tem mais importância nenhuma, porque você não tem força para retomar, para fazer as mudanças necessárias. E o que isso pode confrontar conosco? Eu vou trazer uma pergunta aqui de confronto, logo no início. Existe alguma área da nossa vida em que nós temos relaxado e tratado como se não fosse importante? Vamos refletir também. Porque uma pergunta ou uma reação errada, nesse caso, é ouvir o alerta de Deus e continuar adiando mudança, procrastinando, fazendo como se aquilo não é possível mudar, não é possível trazer para uma direção correta. Nós, muitas vezes, recebemos o seguinte aviso, que é difícil, que é difícil, que é difícil. Enquanto essa voz ficar no seu ouvido, ou no nosso ouvido, falar que é difícil, que é difícil, que é difícil, nós vamos procrastinar, procrastinar, procrastinar. E por isso que nós temos que ter uma reação certa. Qual seria? Quando recebemos o alerta do Pai, se voltar para Ele e ajustar o caminho enquanto há tempo. Sim, pessoal, enquanto há tempo. Porque eu trago aqui um exemplo do nosso dia a dia.
É como alguém que sabe que precisa mudar uma postura, encerrar um erro, pedir perdão ou voltar a buscar a Deus, mas vai empurrando para depois. Nós tivemos no nosso desafio dia a dia, e nós compartilhamos isso, as oscilações que todos nós tivemos aí ao longo da caminhada dos 30 dias primeiro. E eu sempre colocava para o pessoal, oscilação vai acontecer, dor vai acontecer, mas volte, retorne, peça perdão, peça novamente a direção ao Pai. Mas faça isso com sinceridade, com confiança. Porque isso, oscilações vão acontecer na nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui, amanhã, um de nós, talvez, por algum motivo, a gente não esteja aqui, mas voltaria na terça-feira. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, é isso que eu procuro sempre colocar. É importante que nesse tipo de situação a gente colocar para o pai. Pai, eu não quero adiar o que preciso acertar. Eu não quero me voltar, ou melhor, eu quero me voltar para ti agora. Porque isso vai exatamente em linha ao que nós vamos ler no bloco 4. Nesse último bloco, o texto mostra que mesmo no exílio e em meio à dor, Deus continua soberano e mantém viva a esperança de restauração. Sim, vamos ler o quarto bloco. Deus age com paciência, justiça e misericórdia. O Senhor restaura os que se voltam para Ele, mesmo depois de longos períodos longe da sua presença, e usa líderes fiéis para guiar o povo. Esses capítulos reforçam que a fidelidade não garante a ausência de desafio, mas oferece proteção, direção e esperança. Portanto, seja um agente de restauração em seu entorno. Siga a palavra de Deus, pratique a fidelidade e confie que ele age para restaurar corações e nações. Esse texto vai em linha exatamente do que nós estamos fazendo esse mês, até aproveitando, falo para vocês e compartilho para vocês, porque esse quarto bloco, ele me mostra exatamente o que aconteceu por muitos anos na minha vida. Compartilhei com vocês que eu li a Bíblia depois de 56 anos, ou seja, a Sena até corrigiu, mas 56 anos era o tempo que você tinha naquele momento, do seu nascimento até aquela data. E você começou a ler provavelmente com 6, 5 anos. Sim, mas eu quis colocar até para a gente entender que muitos anos, mas muitos anos, eu fiquei afastado do Pai. E eu acredito que alguns de vocês também tenham passado por isso. E quando eu entendi e tomei a decisão que eu precisava ter esse contato, que eu precisava ter esse relacionamento, porque realmente eu conheci o Deus e eu ouvi falar. Eu já fui, nesse período, fui muitas vezes na igreja, tal, mas o que isso estava trazendo transformação para o meu dia, para a minha vida? E as vitórias que eu conquistei, eu sempre colocava, poxa, o Sandro está fazendo bem. Mas eu não compartilhava com Deus e não agradecia ao Pai. E o Deus é tão amoroso, tão paciente, que quando eu cheguei para Ele e falei exatamente das minhas dificuldades, das minhas lutas, dos meus desafios, das minhas falhas, das minhas fraquezas, Deus chegou, filho, estamos aqui juntos e vamos construir um novo tempo. Só que esse tempo nós não vamos construir sozinho, que grandes coisas nós não construímos sozinho. E quando eu percebi que havia necessidade, sim, de ter uma companhia, e agradeço mais uma vez a companhia de vocês, o quão é importante ter essa companhia com vocês. O que hoje eu estou até sido fazendo na igreja, e não é só na igreja, na empresa também, aqui dentro do nosso grupo, em conversas informais, apareceu vamos dizer assim, o desejo da pessoa que trabalha comigo, que está junto comigo aí todos os dias praticamente, de ter uma nova direção. E eu trouxe para essa pessoa exatamente esse exemplo que aconteceu comigo. O fato da gente ter ficado muito tempo longe de Deus, isso não quer dizer se a gente chegar hoje e falar, Deus, eu quero voltar a ter um relacionamento contigo, ou eu quero começar um relacionamento contigo. Deus vai falar, não, agora já é tarde. Só que é isso que nós temos que fazer, pessoal. Enquanto estivermos nessa terra, nós podemos e devemos buscar ao Pai, primeiro para pedir perdão pelos nossas falhas, nossos erros, nossas circunstâncias, mas tenha certeza que quando nós falamos isso com sinceridade, Ele vai estar aqui para nos apoiar e trazer para nós o propósito que Ele tem, que é maravilhoso.
Então, esse trecho, ele nos mostrou o seguinte: o fechamento da mensagem nos lembra que Deus não abandona quem se volta para Ele. Mesmo em meio à perda, ao erro e às consequências, ainda existe esperança. Deus continua sendo Deus de restauração. Por quê? Deus é paciente, mas também é justo. Isso nos consola e também nos chama. Nunca é tarde para se voltar para o Senhor com sinceridade. Existe oportunidade de arrependimento. Sim, existe oportunidade de arrependimento. Ele restaura os que se voltam para Ele. Dê lugar à palavra na sua vida. Porque isso, uma glória de Deus, é que eu tenho buscado todos os dias. Vocês também têm compartilhado comigo. Esse mês, inclusive, eu estou buscando aí. E qualquer um de vocês quiser me convidar para um domingo à tarde, um cafezinho na casa de vocês, estarei presente para a gente falar sobre Deus. Eu estou visitando alguns amigos, alguns colegas. Claro, vou fazer dentro do possível aí todos os domingos, ter uns 30, 40 minutos para tomar um cafezinho e falar da palavra. O quão é importante a gente dedicar um tempo com amigos, com pessoas amadas, pessoas carinhosas e pessoas que precisam, de repente, de uma palavra. E domingo passado, nós visitamos uma casa de um parente digo, né? Pais, são os pais da minha nora, e foi um momento de comunhão muito, muito legal. E aí, independente de religião, foi um momento de comunhão, porque nós, além de fomos convidados para um almoço, mas depois tivemos um cafezinho, café com palavras rema. Fizemos isso na casa dos pais da minha nora, e foi um momento assim maravilhoso. Porque, pessoal, a palavra sempre será bem-vinda em qualquer lugar, em qualquer circunstância, independente de religião, tá? Porque esses dois senhores, os pais, eles são católicos. Mas para nós foi um momento exatamente de comunhão, porque a palavra é única. E eu me senti tão bem em saber que nós podemos sim compartilhar desafios, lutas, mas vitórias. E o pai da minha nora mostrando que ele teve o prazer de mostrar a casa dele inteira, a oficina que ele tem na casa dele, falar todos os detalhes da vida dele, desde quando ele chegou aqui em São Paulo até hoje. Então foi um momento prazeroso. Então eu estou recebendo convite para tomar um café na casa de vocês. Vanete, Adriana, eu estou aberto aí para tomar um cafezinho aí na casa de vocês aí. E vou levar uma turma, tá? O cafezinho tem que ser grande aí, porque quando eu vou levando uma turma. Mas é um momento precioso, viu, pessoal? Um momento precioso. E tenha certeza que quando nós trazemos para dentro da nossa casa, você sabe disso, né? A palavra de Deus, tudo aquilo que está em torno é maravilhoso, tá? Então, fico no aguardo. Que podemos entrar em conforto ou confronto. Olha, conforto, confronto. Confronto. Atitudes erradas é achar que depois de tanto erro, já não adianta mais voltar para Deus. Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é justo e Deus nos ama. Deus nos ama, não esqueçamos disso. Deus nos ama. E se Deus nos ama, então, pessoal, se volte para Deus com sinceridade, confiando que Ele ainda restaura. Sim, é só trazer um exemplo normal que todos nós já vivenciamos, ou estamos vivendo. É como alguém que errou, esfriou, se afastou ou se cansou por dentro e começa a pensar que já foi longe demais. Mas a palavra de hoje lembra que Deus continua recebendo quem volta para Ele. Que possamos sim ter uma atitude certa. Pai, eu quero voltar para perto de Ti e confiar na Tua restauração. Sim, pessoal, vamos confiar, vamos pedir isso, vamos buscar isso. Porque podemos entrar numa linha de confronto. Eu tenho dado tantas desculpas para permanecer longe ou tenho escolhido me voltar para Deus? Vamos continuar dando desculpas ou vamos escolher voltar para o Pai? É um momento de reflexão e um momento para fecharmos nosso devocional. Porque nesse momento que eu concluí essa leitura, ou seja, depois desses 4 blocos,
a mensagem de hoje para mim ficou muito clara. A fidelidade tem peso, a desobediência tem consequências. E Deus restaura os que se voltam para Ele. Pessoal, Deus restaura os que se voltam para Ele. Para aqueles que não voltou, e você pode ser um elo de Deus com essa pessoa. Se você conhecer alguma pessoa que esteja também afastada do Senhor, afastada do caminho, do relacionamento com o Pai, compartilhe esse vídeo com ela. Pode ser que ela escute, pode ser que ela não escute, mas só o fato de você ser esse elo, com certeza você tem muita força. E olha só, Deus vai dizer assim: obrigado, filho, por transmitir aquilo que eu preciso passar para essa pessoa, porque Deus usa pessoas para que outras pessoas possam ser salvas. Então, pessoal, o fechamento do nosso devocional de hoje, que é a mensagem central, hoje, mais uma vez, a palavra nos lembrou que a fidelidade não é detalhe, ela pesa, ela constrói, ela influencia caminhos. Vimos que a restauração começa com decisões de obediência. Sim, decisões de obediências. Vimos que pequenas escolhas também têm peso. Uma pequena escolha é essa. Deixa eu compartilhar para meu amigo, meu irmão, meu parente e falar o quanto tem sido importante para você. Se está sendo importante para você, você fala: olha, eu tenho participado desse grupo, tenho escutado toda manhã, está sendo muito importante para mim. Escolha, escute 10 minutos. O vídeo tem 30, mas escute 5 minutos, 10 minutos. 1 minuto é suficiente para Deus já mudar tudo que hoje parece que não tem como mudança. Porque, olha, a desobediência, sim, traz. Desobediência insistente, é importante trazer isso, traz consequências. Mas quando a gente olha que Deus continua restaurando quem se volta para Ele, pessoal, que hoje no nosso coração não trate como pequeno aquilo que Deus está mostrando. Analise, escute o que Deus está falando conosco ou com você. Que a nossa escolha hoje seja obedecer, corrigir o caminho e permanecer perto do Senhor. Porque, pessoal, a companhia do Pai, ela é tão maravilhosa que tudo que se torna pequeno, tudo que é pequeno se torna grande. Porque pequeno é só na nossa cabeça, só na nossa mente. Porque tudo que Deus criou é grande, inclusive uma semente de mostarda. Vamos entrando agora para o resumo. Eu gosto desse resumo também, porque esse resumo faz exatamente uma reflexão de tudo que nós falamos nos 4 blocos, traz uma forma simples, direta, objetiva, mas que isso sirva também para que você possa refletir aquilo que nós falamos. Por exemplo, no primeiro bloco, nós vimos que a restauração começa quando alguém decide obedecer a Deus. Sim, obedecer a Deus, simples só. No bloco 2, ou no segundo bloco, vimos que pequenas escolhas também têm peso e constroem caminhos. Já no terceiro bloco, vimos que a desobediência insistente traz consequências. E o último bloco, vimos que Deus continua restaurando quem se volta para Ele. O fechamento desse devocional de hoje, o que é que nós podemos trazer para a nossa aplicação? Ou o que eu chamo de aplicação da prática final. Hoje, olhe com sinceridade para as suas escolhas. Corrija o que Deus já está mostrando. Não trate como pequeno o que pode enfraquecer sua caminhada. Como falei para vocês, ficar na cama mais 10 minutinhos faz algumas vezes você perder a oportunidade de Deus estar querendo usar pessoas para falar aquilo que é importante para você. Saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Sim, é importante. Volte para Deus com sinceridade. Se precisar, volte para Deus com sinceridade. E todos nós precisamos, porque todos nós somos falhos, somos pecadores. O importante é buscar todos os dias melhorar um pouco mais. E a aplicação do nosso dia é uma oração simples que eu até compartilho com vocês, é pedir ao Pai ajudar-nos a viver com fidelidade e a nos voltar para Ele em tudo o que precisamos corrigir.
sim, tudo que precisamos corrigir. É isso, pessoal. Agora vamos para a nossa oração de encerramento, agradecendo mais uma vez ao Pai, Pai paciente, justo e misericordioso. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está nos alertando a nos corrigir e também a nos chamar de volta para o Senhor. Que possamos fechar os olhos e agradecer ao Pai por mais esse momento, juntos aqui, agradecendo essa oportunidade. Pai, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por essa direção, obrigado pelo testemunho que o Senhor mesmo, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com as nossas ausências, o Senhor está sempre disposto a nos receber com carinho, com amor, com justiça. É tão bom, Pai, a tua companhia, porque nesse momento de falhas, de fraquezas, sempre vai existir sim uma mão do Senhor do nosso lado, chamando, filho, estou aqui junto com você. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece os nossos limites, o Senhor conhece aquilo que precisamos corrigir, mas o Senhor nos dá esse livre-arbítrio de tomarmos a decisão. O Pai amoroso é aquele que, sim, mostra o caminho, mostra a direção, mas está sempre perto do filho para dizer: estou aqui ao teu lado e vamos seguir junto. Por isso, Pai, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. E a palavra para mim hoje foi muito direcionada. Talvez essa seja que nós possamos encontrar espaço em nós para que possamos produzir mudanças verdadeiras na nossa vida. Nós estamos num momento único que estamos aqui nos reunindo todos os dias para ler a palavra, para ler o devocional, nesse caso, que é assim, que é uma direção do Pai que é para o nosso dia a dia. Mas sinta-se à vontade a compartilhar, porque sou prova real do quanto Deus tem me agraciado em tudo na minha vida, em todas as áreas, mas eu sei que tem pontos ainda a ser corrigidos. E esses pontos a serem corrigidos, eles vão ser corrigidos, sim, todos os dias, porque o Pai quer um relacionamento diário conosco. E nós nunca vamos chegar à perfeição, mas só saber que nós temos a companhia do Pai todos os dias, isso é maravilhoso. Então, estou olhando a minha agenda para os próximos dias, próximos finais de semana. Estou aberto ao convite. Então, quem quiser preparar um cafezinho aí, com palavras emas, estamos aceitando. Agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando, que nós tenhamos um domingo maravilhoso. Todos nós aqui buscamos sim a palavra do Pai. E aqueles que escutarem, que não estão aqui online, com também fico aguardando aí o convite. Fique com Deus e nos vemos amanhã, segunda-feira. Tchau, Bom pessoal. dia, até amanhã.